Aleluia. Vamos ler em Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Glórias a Deus. É um texto maravilhoso que nos ensina muito. Então vamos ler aqui Colossenses. Meus irmãos, Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fala conosco nesta hora, nos orienta, nos ensina, porque luz para os nossos pés é a tua palavra. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que leitura maravilhosa do apóstolo Paulo, um dos grandes apóstolos, que evangelizaram o mundo. E a história de Paulo é maravilhosa. Como que este homem viveu o evangelho, lutou pelo evangelho, deu a vida pelo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quantos ensinamentos o Espírito Santo, através dele, nos trouxe e nos traz a cada dia. Glórias a Deus. Então nós estamos aqui diante de uma palavra. O apóstolo Paulo diz aqui, não que eu tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Aleluia. Então, o apóstolo aqui, apesar de todas as virtudes que ele foi agraciado por Deus, todos os dons, Paulo tinha o dom de cura. Quantas curas foi operada através das suas orações. Ele tinha um dom da palavra, ele tinha o dom do evangelismo, da missão. Paulo fundou várias comunidades, várias igrejas, estabeleceu nessas igrejas presbíteros. Então foi um homem que, usado por Deus, expandiu o cristianismo naquelas regiões pagãs, principalmente ali na Europa Central, no leste europeu e até Roma, até o centro ali da Europa, até o oeste da Europa. Então, a missão de Paulo foi muito importante para o crescimento do cristianismo na época. Aleluia. Então, meus irmãos, ele aqui, com todos os dons que ele possuía, ele não dizia que já tinha alcançado a perfeição, mas ele a buscava, ele a procurava, ele lutava por ela.
E isso é um exemplo para nós, porque perfeito ninguém é, nem ele foi. Nem eu, nem você somos perfeitos. Temos muitas falhas, muitos erros, pecamos bastante, e ele aqui nos dá um exemplo. Ele também não era perfeito, mas ele ia atrás, ele buscava a perfeição. E isso é uma luta constante do cristão, da cristã, porque nós vivemos em carne. Nós não somos só espírito, somos também carne. E a nossa carne puxa para as coisas carnais. A carne tem os seus apetites, os seus desejos. E isso, meus irmãos, é uma coisa natural. Nós somos animais. Nós somos seres humanos e nós temos esses desejos. Mas temos também o espírito. E o espírito, quando ele é direcionado para Deus, ele então vai controlando os desejos da carne, para que sejamos agradáveis a Deus, para que sejamos perfeitos, ou melhor, para que nós vamos nos aperfeiçoando, melhor dizendo. E é interessante, irmão Elias, eu estava vendo um documentário que passou num canal de televisão sobre os chimpanzés. Segundo estudos científicos, o DNA do chimpanzé é o mais próximo do DNA do ser humano. E interessante que naquele grupo de macacos, de chimpanzés, havia brigas por poder, havia brigas por liderança, havia ciúmes e havia até brigas que geravam morte para que tal indivíduo fosse o líder do grupo. Então, ou seja, isso é inerente ao ser animal. Isso é inerente à vida animal. O ocupar o território, ser o líder do território, até mesmo ao ponto de matar o seu semelhante para liderar, para tomar o poder. Aqui entra a questão do poder. Quantos aí brigam para conquistar o poder? Que poder é esse? O poder terreno. O poder, talvez, financeiro, social, o poder militar, o poder bélico, o poder animalesco. Então, a nossa carne nos puxa para isso. A nossa carne nos puxa para o egoísmo. A nossa carne nos puxa para a satisfação pessoal. Aleluia. Mas o espírito que é convertido às coisas de Deus, que entendeu, que é cheio do Espírito Santo, ele já não vai ser egoísta mais como Cristo não foi. Cristo é o maior exemplo. Cristo deixou a sua mordomia no céu e veio viver de uma maneira humilde. Ele se aniquilou-se para poder viver aqui conosco e dar a sua vida por nós. Então ele não pensou em nenhum momento nele, ele pensou somente em nós. Essa é a fundamentação do amor cristão.
ou cada um deixar a si próprio para pensar no outro, para pensar no próximo. E isso é espiritual, porque a carne ela pensa ao contrário do espírito. E Paulo tinha esses combates, porque ele era um ser humano. Paulo não era super-herói. Ele tinha esses combates que nós temos. Eu e você temos esses combates diários com a nossa carne, com os nossos desejos, com as nossas vontades. Tudo isso nós combatemos a cada dia, porque nós, a partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nos tornamos seres que dão valor às coisas espirituais. Não somos totalmente espirituais porque vivemos na carne. Somos animais, mas deixamos-nos guiar pelo Espírito. Louvado seja Deus. Então aqui ele diz que ele não obteve a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Jesus Cristo conquistou a vitória com a sua morte de cruz, ele venceu a morte. Então nós também prosseguimos para também conquistar a nossa vitória. Aqui Paulo está dizendo que ele também está prosseguindo para conquistar a vitória. Aleluia, a vitória final, que é a nossa vitória sobre a morte, é a nossa vitória final. Quando nós vamos passar por esta vida, dando bom testemunho, passar por esta vida obedecendo a Deus, até o dia que nós vamos encerrar a nossa carreira, até o dia que nós vamos deixar este mundo para nos encontrarmos definitivamente com o Senhor Jesus, nas glórias, nas mansões celestiais. Aleluia, glórias a Deus. Então nós estamos aqui nessa terra nos preparando, estamos aqui nesta terra caminhando para a nossa Canaã, para a nossa terra prometida. A nossa terra prometida não é lá onde estão brigando, não. E isso, meus irmãos, eu tenho falado com os irmãos, tem muitas doutrinas erradas aí, que muitos acham que o Israel de Deus é aquele Israel que está em guerra. Nós não temos mais nada com aquele Israel, não. O nosso Israel agora é a igreja. Nós somos o Israel de Deus. A nossa terra prometida é lá no céu. Aquela terra ali que tem lá em Israel, faixa de aquilo ali é uma terra como outra qualquer. A nossa terra prometida não é ali mais não. A nossa terra, para o judeu, a terra prometida dele ainda é aquela lá, porque ele briga por aquilo lá. A terra prometida deles é aquilo lá, mas a nossa, meus irmãos, não é aquela mais não. A nossa terra prometida é o céu. Então, nós agora somos cristãos, nós vivemos sob a fé em Cristo Jesus. Nós não somos judeus. Respeitamos, queremos bem, também não concordamos que se mate judeu, não concordamos que mate ninguém, nem judeu, nem palestino, nem ninguém. Mas nós agora somos de Cristo Jesus, somos agora um povo lavado e remido, tomado de todas as nações, língua, povo. Já não há diferença entre branco, negro, judeu ou palestino, ou rico ou pobre, todos nós fazemos parte de um povo de Deus que é a igreja do Senhor Jesus. Caminhamos para ir para a nossa terra prometida, que é o céu. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é lá no céu. Somos cidadãos do céu, cidadãos do reino de Deus. Aleluia. Para isso que nós lutamos, para isso que nós estamos aqui neste mundo, para prosseguirmos, igual Paulo aqui está dizendo que ele
estava prosseguindo, buscando a perfeição. No versículo, aleluia, 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Olha aí, que maravilha. Então ele diz aqui que ainda não alcançou aquilo que ele está lutando, aquilo que ele está buscando, que é o que nós também buscamos. Ou melhor, o que nós devemos buscar é a nossa salvação eterna. É esse o nosso objetivo maior. O nosso objetivo não deve ser coisas da terra. Nosso objetivo maior não deve ser riquezas da terra, porque elas são passageiras, meus irmãos. Deus preparou para nós coisas melhores. E que coisas melhores são essas? Coisas que nunca se acabam, coisas que são eternas. Então Deus preparou para nós o melhor. Então o melhor não é a coisa da terra, não é uma casa nova, não é um carro novo, não é dinheiro no bolso, isso não é o melhor. Isso é passageiro, isso acaba, isso o ladrão rouba, a traça rói, como diz o Senhor Jesus. Isso é passageiro, transitório. As coisas melhores que Deus preparou para nós é a vida eterna, é a salvação eterna. É porque, infelizmente, muitos não refletem sobre o que é a vida eterna. Meus irmãos, já pensou você viver a vida inteira feliz, sem nunca morrer? Passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, e você está ali, sem envelhecer, sem se preocupar, só adorando a Deus na alegria, na maior festa espiritual. Isso é maravilhoso. Isso, irmão, não se compara a nenhum dinheiro da terra. Isso não se compara a nenhuma mega-sena. Isso não se compara a nada. Mas, infelizmente, nós vivemos num mundo tão materialista que as pessoas querem reduzir a salvação às coisas da terra. Não tem comparação. Não tem como você querer pegar a salvação e transformá-la em apenas gozo da vida presente. Não tem como. Porque a vida eterna é algo que nós nem conseguimos imaginar direito, de tão grandioso que é o que Deus preparou para mim, para você. E para nós alcançarmos esta vida eterna, nós precisamos ter uma vida espiritual. Precisamos deixar as vontades da carne, o pecado, o egoísmo, a avareza e termos uma vida santa, uma vida perfeita. Ou melhor, uma vida em busca da santidade, que santo mesmo no sentido mesmo da palavra, né, sem pecado ninguém é. Mas devemos lutar pela santidade, lutar pela perfeição, combatendo quem? A nossa carne, combatendo os espíritos malignos, porque Paulo disse, a luta não é contra a carne e o sangue, é os espíritos malignos que agem na nossa carne, que age querendo que nós façamos a vontade da carne. É essa nossa luta diária. Por isso que nós devemos, como Paulo disse lá em Efésios, nos vestirmos da armadura de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Vou pedir ao irmão Elias para preparar aí um hino, que nós vamos ouvir um hino e depois estarmos orando. Já convido os irmãos a colocarem aí um copo com água, uma muda de roupa, um documento, uma fotografia, que vamos orar em teu favor. Creio que a palavra foi muito clara, não precisa da gente ficar se estendendo muito. A palavra foi muito clara, maravilhosa. E vamos esquecer o que ficou
para trás, vamos olhar para frente, para o alvo. É isso que também Paulo fala aqui, que ele prossegue. Esquecendo que ficou para trás, ele prossegue mirando o alvo, que é Cristo Jesus. Assim também nós devemos fazer, como eu falei aqui, enfatizei ontem aqui no programa, deixando aquilo que ficou para trás, deixando os erros, deixando as falhas. Vamos largar aquilo que passou, vamos consertar e vamos olhar para frente, que nós devemos consertar. Foi uma coisa que eu não falei ontem, mas eu falo aqui hoje, porque se nós erramos no passado, por exemplo, roubamos algo de alguém, nós devemos devolver. Se nós tiramos alguma coisa de alguém, vamos consertar, vamos devolver. Nós não podemos esquecer o passado e ficar com as coisas dos outros, não. É como Zaqueu fez. Zaqueu mudou de vida. Começou uma vida nova com Cristo, mas o que ele fez? Devolveu o quíntuplo para aqueles que tinham roubado, porque está na lei de Moisés. Aquele que roubar uma coisa do outro vai devolver 5 vezes mais. E deu metade do que ele tinha ganhado para os pobres. Então ele consertou a sua vida. Então consertar e mudar de vida é consertar os erros passados. Eu aceitei Jesus agora, tenho 10 filhos lá feitos lá não sei aonde. Então agora eu vou começar a ajudar meus filhos. Agora eu vou começar a pagar pensão. Não é aceitar Jesus e esquecer o que você fez no passado, não. Nós temos que consertar a nossa vida. Eu nunca ajudei minha ex-esposa, sempre cuidou dos meus filhos sozinho, que eu estava no mundo. Agora aceitei Jesus, agora é sua obrigação ajudar ela, porque ela cuidou dos seus filhos sozinha. Agora você paga ela, dá a pensão para ela, seja um homem que tenha uma conversão verdadeira. Amém. Glória a Deus. Tá pronto aí, irmãos? Me levantou Jesus. Tem uns caras que converte e larga as coisas erradas para trás. Que diabo? Se a noite aparecer e o frio sobreviver,